Olá, pessoal. Todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, essa aula de domingo, que é sempre tão esperada por todos nós. E hoje a gente está indo para a aula 7 do curso do Livro dos Médiuns, com o nosso amigo querido Marco Deixara. Marco. Fátima Namastê, vamos colocar aqui a minha apresentação. Aula 7. Ok, mas deixa eu botar primeiro aqui a apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, está compartilhando, Marco. Ok, então, vamos lá. Bom domingo a todos. Dia 23 de março de 2025. Estamos falando do segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. E nesse capítulo a gente vai falar sobre as manifestações físicas, particularmente sobre as mesas girantes, itens 60 a 64. Ok, meus irmãos? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e que possa nos orientar para que possamos bem discorrer sobre essa responsabilidade que assumimos. Bom, primeira coisa que eu vou falar é uma atualização para o cronograma. Devido a uma análise que nós fizemos, eu consegui, vamos dizer assim, suprimir algumas aulas e unificar. Então, isso levou à diminuição de uma ou duas aulas, se eu não me engano. Então, nós fomos para 38 aulas. Tá? Então, aqui está exatamente o novo calendário. Tá? Se houver qualquer dúvida. Então, hoje, por exemplo, na sétima aula, 23 de março, tá? Mesas girantes. Então, a gente deu uma apropriação, porque a gente conseguiu unificar algumas aulas, ficando mais fácil, né? E o curso terminando no dia 26 de outubro. Tá? O motivo foi a gente ter conseguido, como eu falei, unificar, né, essas aulas que seriam duplas, ok? Então, vamos à aula de hoje, sempre iniciando com uma reflexão para que a gente possa ativar os nossos neurônios. E eu trago um prefácio do livro A Yoga de Jesus, de Paramahansa Yogananda, que é um escritor que eu gosto muito, e ele dá um interessante ensinamento para nós. Os salvadores do mundo não vêm alimentar divisões doutrinárias hostis. Chega a ser impróprio referir-se ao Novo Testamento como a Bíblia cristã, pois ele não pertence exclusivamente a nenhuma seita. A verdade destina-se a promover a bênção e a elevação espiritual de toda a raça humana, assim como a consciência crística é universal. Jesus Cristo também pertence a todos. Então, vejam vocês essa importante reflexão que Paramahansa Yogananda nos traz, logo no prefácio do livro, porque muita gente fala assim, mas Jesus é dos católicos. Não, Jesus não tem, credo específico, ele não fundou nenhum credo específico, ele simplesmente mostrou a consciência crística dele, né, a unificação dele com o Pai, e isso permeia todos os grandes credos que trazem como base os axiomas que Jesus nos trouxe, como amar o próximo como a si mesmo. Ok? Então fica a dica aí do Paramahansa Yogananda. Vamos ver alguns objetivos específicos. Primeiro, identificar o conceito de manifestação física, bem como os tipos que podem ocorrer. Segundo, identificar no fenômeno das mesas girantes o ponto de partida de todo o estudo do espiritismo. Terceiro, identificar as principais conclusões do estudo sobre os fenômenos das mesas girantes, movimentos em geral. E, por último, identificar, sob a ótica da física, a hipótese de possibilidade de movimentos, sons e respostas inteligentes causadas pelos espíritos, que nós já vimos na aula passada, né? Que todo fenômeno que tem movimentação de objetos,
ele depende do ectoplasma, que é o quê? O dejeto do fluido vital. Ainda tem mais um aqui, que é consolidar, que é através do ectoplasma, né, como a gente acabou de falar, que ocorrem todos os fenômenos de manifestações físicas. Marco, mas e quando a gente está, por exemplo, num ambiente e teve uma batida, né, numa mesa, ou um som, uma janela que fechou do nada, que não estava ventando, e não tem nenhum médium ali de efeito físico. Tá? O que o médium de efeito físico faz? Como a gente viu na aula passada. Tá? Ele exala o ectoplasma, como todas as pessoas, e tem uma propriedade biológica. Essa propriedade biológica, que é uma propriedade física, aderência junto com o fluido que o espírito canaliza por mentalismo para fazer a movimentação do objeto. Então, o ectoplasma é matéria-prima, sim, para toda e qualquer manifestação física. Nós vimos isso na aula passada, eu só estou aqui lembrando a vocês. Então, vamos ver aqui o conceito de manifestação física. São efeitos sensíveis, como ruídos, batidas, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. Podem ser espontâneos ou provocados. Marco, você deu aquele exemplo agora, que às vezes não tem nenhum médium de efeito físico e o fenômeno ocorre. Todos nós somos médiums, né? Então, por muitas vezes, as pessoas não sabem. Quem é que sabe realmente, né? Se é ou não um produtor de ectoplasma que se propõe a manifestações físicas. A maioria das pessoas não sabe. Tá? Então, o que os espíritos fazem? Eles observam, captam esse ectoplasma, né, daquela pessoa que tem maior probabilidade, maior possibilidade, e unificam, ou seja, misturam com o seu fluido perispiritual para que haja a penetração nos átomos. A gente sabe que num átomo, 99,9% é espaço. E a partir daquele momento, ele pode tirar, por exemplo, o peso de uma mesa, ele pode movimentar o objeto pelo mentalismo. Ele não usa as suas mãos, ok? Então, por isso que o efeito físico, a manifestação física, ela pode ser espontânea ou provocada. No item 60, Kardec deixa claro no Livro dos Médiuns que as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. No próximo slide a gente vai ver um breve histórico, e aí você vai entender. É a partir dessa observação física das mesas girantes, e depois, né, efeitos inteligentes, que Kardec cria a sua hipótese. Então veja como Kardec era o homem da ciência. Né? Ele metodizava, como a gente viu, muito bem a sistematização da doutrina espírita pelo que havia de mais rigoroso na ótica acadêmica e científica. Então, ele cria a seguinte hipótese aqui: se existe um efeito inteligente, há por trás uma causa inteligente. Foi isso que deu origem ao conceito de estudo de toda a codificação da doutrina espírita. Essa hipótese, também identificada como princípio da objetivação, foi Immanuel Kant que chamou dessa maneira, é que dá origem a todo o método científico utilizado por Kardec, que nós já vimos em algumas aulas passadas. Uma das conclusões desse estudo, né, que a gente está realizando aqui: para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de um ou mais médios de efeitos físicos. Marco, por que um só não basta? Porque, por muitas vezes, o peso atômico do ectoplasma, vamos colocar assim, ele é um pouco sutilizado. Então, às vezes, um médio só não dá conta, por exemplo, de erguer uma mesa. Então, os espíritos, eles observam, eles falam assim: esse médium não tem um ectoplasma de grande aderência para a gente poder fazer o fenômeno, vamos precisar de outro. E eles procuram. Né? E lembrando a você,
né? Todo ser que tem mitocôndria, que é onde se produz a energia, lá são exatamente aproveitados o conceito de fluido vital e o dejeto é o ectoplasma. Isso é que é a matéria-prima para o trabalho dos efeitos físicos. Isso está bem dito no livro dos médiuns, no item 61. Existem qualidades diferentes de ectoplasma. Olha o que a gente falou agora. Em peso antiatômico e atômico. Marco, o que é antiatômico? É que não faz parte do conceito do peso atômico da matéria. Ok? Então, se eu estou na matéria, eu tenho peso atômico. Se eu estou na antimatéria, que é o que Kardec chama de fluido, né? O que a gente chama de espaço ponto zero, a ciência hoje tem várias formas de identificar esse conceito, é um peso antiatômico, ou seja, ele tem uma densidade muito, muito, muito sutil para não caracterizar um peso dentro do modelo físico. Por isso, podemos verificar, às vezes, que um único médium não é capaz de anular a gravidade por muito tempo. Logo, o peso do objeto deve ser considerado. Olha o que a gente falou. Eu sempre me utilizo de processos complementares repetitivos para que haja uma assimilação, né? Como bem disse Pestalozzi, né? Como bem disse Rousseau e todos os grandes mestres da educação, né? A educação precisa de repetição para que haja o quê? A absorção da informação para ser transformada em conhecimento. Por isso é que eu repito por muitas vezes, eu falo às vezes uma coisa antecipada e repito depois com a escrita para que vocês possam memorizar melhor. Então, as manifestações físicas surgem com as mesas girantes. Marco, me dá um contexto histórico para eu entender. Então, vamos entender o momento histórico. A gente sabe, né, que os fenômenos começam na década de 1850, principalmente nos Estados Unidos, né, em Nova York, em Hydesville, com as irmãs Fox. Tudo começou ali, né? Aqueles fenômenos que não tinha ninguém para ficar ali fazendo uma análise crítica. E aquilo foi virando notícia, foi se espalhando até chegar na Europa, né? Chegou primeiro na Alemanha, né? Até chegar na França em 1853. Então, com a chegada dessa novidade que havia um conceito de magnetismo animal, de sonambulismo, e que havia espíritos, né? Toda aquela, vamos dizer assim, manifestação que quase que estava virando uma festa e entretenimento, chegou na França em 1853. E alguns periódicos franceses da época eram muito importantes como fontes bibliográficas, tá, sobre esses fenômenos do magnetismo animal, sobre o sonambulismo e sobre o próprio espiritismo, tá certo? Em 1854, um ano depois, diante desse quadro polêmico e curioso, Kardec é informado dessa novidade pelo amigo. Kardec falou: Kardec, poxa, tem um negócio aí de mesa que fica voando sozinha no espaço e tem determinados momentos em que um cestinho com um lápis começa a escrever. Kardec, como um grande acadêmico, né, e uma pessoa extremamente inteligente, duvidou disso. Falou assim: olha, eu preciso ver para poder analisar o que está acontecendo. Alguns meses depois, já em 1855, tá, o Fortier avisou ele alguns meses antes deles conseguirem ver alguma coisa, para que Kardec pudesse analisar. E aí ele é levado à casa da senhora Pleine Mason. Tá? A senhora Pleine Mason fazia sessões mediúnicas na casa dela. E lá Kardec conheceu o fenômeno das mesas girantes. E ele também viu uma manifestação física, né, principalmente escrita, obtida por um cesto. Né? Eles amarravam o cestinho com um lápis e
aquele cestinho começava a se movimentar sozinho e começou a primeiro colocar letras, né? Unificando letras e formando palavras até formar frases. Vale lembrar que esses fenômenos eram apresentados em quase todos os salões franceses como espetáculos de entretenimento. Ou seja, como as pessoas não conheciam, não tinham estudos mais sérios, aquilo virou praticamente um espetáculo circense. Se cobrava, né, nos salões franceses para ver aqueles espetáculos de mesas girantes, de mesas que tinham a sua gravidade anulada, frases que eram escritas, né? E Kardec, como, né, um grande estudioso, um grande acadêmico, um cientista de verdade, falou: peraí, se estão começando a ter respostas, esta causa tem que ter esse fenômeno, né, esse efeito, tem que ter uma causa por trás. Se o fenômeno, se a consequência é inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então, ao ver esse fenômeno, considerado, né, pelos salões franceses como entretenimento, Kardec fica curioso e resolve saber mais sobre o fenômeno. Inicia um estudo profundo e bem elaborado, como a gente viu, né, no método que Kardec utilizou, que deu início à codificação da doutrina espírita. Então, esse foi um momento histórico que a França viveu, né, a partir de 1853, e quando Kardec, em 1855, fica sabendo. Repara, 2 anos depois, ele publica o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, veja como Kardec foi rápido, né, no seu conceito, obviamente muito bem assistido pela espiritualidade maior. Outras conclusões do estudo, após exaustivas observações. A gente lembra, né, quando a gente falou sobre o método que Kardec utilizava, ele fazia observações e comparava as observações sem envolver as mesmas pessoas, para que não houvesse manipulação. Então, depois de exaustivas observações, ele chegou a uma seguinte conclusão. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência se o efeito se faz esperar. Tá? Isso é o item 62 do Livro dos Médiuns. Marco, por que o recolhimento e o silêncio absoluto? Porque, para que haja um fenômeno espírita, é necessário que a plateia ou os médios estejam não só em silêncio, mas principalmente em estado de concentração, intenção e vontade. Ou seja, aquelas manifestações precisam, sim, de uma espécie de amparo, de silêncio e até de paciência, porque a coisa não é na hora que nós queremos. É quando eles conseguem a afinidade de poder fazer o que tem que ser feito. No caso da manifestação física, envolver o seu fluido perispiritual com vamos dizer assim, com a penetração misturado com ectoplasma no objeto que vai ser movimentado, ou a mesa que vai perder a gravidade, né, ou vai perder o seu peso atômico e vai ficar suspensa no ar. Então, por isso que Kardec chega a essa conclusão, né, que era necessário o reconhecimento e o silêncio, além da paciência, porque não é no nosso tempo, é no tempo que o espírito consegue afinizar. Outra conclusão é que a forma da mesa, a substância da qual foi feita, normalmente madeira, né? A presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, o dia, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Tá? Então, nada disso influencia. Porque tinha um pé de metal. Porque a mesa estava composta de pessoas com camisa de seda. Olha, tem que ser na sexta-feira, a partir de meia. Nada disso interfere. Tem que ser escurinho, ou tem que ser. Nada disso causa qualquer tipo de alteração.
A única coisa que importa é o volume, ou seja, o peso da. Às vezes, só um doador, né, ou uma pessoa, um médium, doando aquele ectoplasma, não é necessário, porque às vezes a mesa é muito pesada. Então, às vezes, né, os espíritos têm que encontrar outra pessoa, às vezes eles tiravam da plateia o ectoplasma para poder fazer o mix e poder fazer a movimentação. Então, só o volume da mesa, ou seja, o peso, tem alguma importância, mas somente no caso de que a força medianímica seja insuficiente para vencer a resistência, como eu falei para vocês. Né? Esse é o item 63 do Livro dos Médiuns. Então, repara como Kardec é meticuloso, né? Ele vai dando passo a passo para que a gente possa entender. Né? Não só há mais de 150 anos atrás, como até hoje. Né? Ele é extremamente didático. Consolidando o entendimento sobre o espaço que nós vivemos, explicando o fenômeno sob a ótica da ciência atual. Então, está lá a mesa, né? A matéria sólida, normalmente eram mesas de madeira. Se eu pegar aí, por exemplo, uma lente de aumento e verificar como é que essa mesa é formada, eu vou reparar que ela tem células, né? Essas células que formam ali, né, a união dos átomos. Se eu for mais fundo, né, e botar um microscópio, eu vou ver que essas células são formadas de moléculas. Se eu for mais fundo ainda, essas moléculas são formadas de átomos, tá? E o que a gente verifica aqui, nos átomos, o que a gente encontra? O elétron, né, que ele orbita, né, as forças em volta do núcleo, o próton e o nêutron. Então, a gente sabe que a força magnética ela é vertical e a força elétrica é horizontal. Então, por exemplo, quando eu tenho um fio que conduz eletricidade, a corrente elétrica ela tramita, né? Ela vai de um ponto ao outro de uma forma horizontal, correndo pelo fio. À medida em que a força elétrica se intensifica, ela aumenta o campo magnético. Então, a força eletromagnética é um efeito natural de qualquer campo que tenha eletricidade, inclusive o campo físico do ser humano. Por quê? Porque nós temos neurônios que fazem exatamente o quê? A união. Essa união do axônio, né, com dendrito ali, fazendo, né, o que nós chamamos de sinapse, gera o quê? Um efeito elétrico. É por isso que nós temos força eletromagnética. Só para te lembrar, Jesus curava muitas pessoas, né, dentro dos processos que estão descritos no Novo Testamento, e são 35 milagres de Jesus, e entre esses, muitos ele curou somente com a sua força eletromagnética, obviamente manipulado, ou seja, conduzido pelo seu mentalismo, ok? E ele sempre dizia o quê? Tua fé curou. Porque a fé é importante para a absorção do espectro eletromagnético, ok? Então a gente sabe que esta mesinha aqui, se a gente for olhar lá com muita propriedade e depois de decompô-la, né, em vários aspectos, ela é feita de átomos. E esses átomos são feitos de partículas, né? Elétron, prótons e nêutrons. Tudo que existe é feito com esse conceito, é isso que forma a matéria. E aí a gente pode entender o seguinte: considerando que tudo que é visto em branco, tá, aqui no átomo, contém fluido universal, que é o chamado CPZ, ou seja, campo ponto zero, como a ciência e a física quântica qualifica hoje em dia, a gente sabe que nesses intervalos aqui tem fluido universal. Poxa, e como é que o espírito, então, lembrando a aula passada, como é que o espírito consegue manipular o objeto? Ele simplesmente faz isso aqui. Deixa eu voltar aqui no anterior.
Eu não sei se eu botei. Não, não botei. Né? Aqui está, né, mais específico. Olha o movimento da condução pelo mentalismo do espírito, unificando o seu fluido perispiritual ao ectoplasma. Olha como ele penetra, tá, dentro de um átomo. Olha aqui, ó. Ele ocupa o espaço que é vazio do átomo, de cada átomo. Lembrando que 99,9% de um átomo é espaço. E esse espaço tem o quê? Fluido universal. Então, Marco, consolidando, para que haja movimentação, o que o espírito faz? Ele faz uma exalação do seu fluido, faz um mix, ou seja, mistura com o ectoplasma de algum encarnado para que haja o quê? Aderência física, porque o ectoplasma tem propriedades biológicas, obviamente, propriedades físicas. E penetra, e a aderência é dada exatamente pelo ectoplasma, que se funde ao fluido universal. Marco, por que ele se funde? Porque ele é feito da mesma matéria-prima. O ectoplasma é dejeto do fluido vital. O fluido vital é oriundo do fluido do orbe, onde a pessoa ou o espírito vai encarnar. E o fluido do orbe é um adensamento do fluido universal. Ah, então agora eu entendo. Por quê? Porque estamos falando de um mesmo fluido que, por motivos de adensamento ou desadensamento, ele cria essa possibilidade de aderência. E foi isso que nós explicamos na aula passada e estamos aqui reforçando. Essa penetração, né, que é uma inoculação pelo pensamento, é o mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, né, dos 7 princípios de Hermes Trismegisto, isso é impulsionado pela vontade. Então, Marco, o que é inoculação pelo pensamento? É quando você usa o ajna, tá, direcionado, ou seja, você mentaliza alguma coisa e direciona. O que faz isso é o ajna, que é exatamente o chakra que fica exatamente acima do ossinho do nariz, entre os olhos. E, obviamente, precisa o quê? De vontade. A vontade é impulsionada pelo plexo solar. Ou seja, é a junção do trabalho do mentalismo com a vontade de fazer aquilo é que faz exatamente esse fluido penetrar nas características e propriedades de cada átomo. Então, esse fluido, né, mix de fluido, acopla-se ao fluido que já existe, né, no átomo, e esse conceito de saturação faz com que, através do seu mentalismo, o espírito possa conduzir, por exemplo, a mesa, fazendo com que ela se movimente, fazendo com que ela levite e por aí vai. Então, não tem milagre. Milagre para o espírito é algo admirável, porém, o milagre é identificado quando você não conhece os fenômenos que regem aquela manifestação. Quando você conhece os fenômenos que regem aquele fenômeno, deixa de ser milagre. A ciência explica, como a gente está mostrando aqui para vocês. Então, vamos ver os átomos penetrados pelo ectoplasma. A quantidade e os tipos de átomos definem o peso da matéria. Então, olha o que a gente vê aqui, ó. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, por aí vai. Então, à medida em que na nossa tabela periódica, que são 118 elementos, a gente vai, por exemplo, chegando aqui para a direita, vai adensando. Tanto é que Leon Denis disse que o éter tinha um filhote, que era o hidrogênio. O hidrogênio é, sim, de todos os gases conhecidos, o menos denso. E ele se apropria
para ser uma infinidade de coisas. A gente está vendo hoje, né, motores ligados a esse conceito de gás, né? O hidrogênio traz essa possibilidade de uma combustão extremamente poderosa. E ele é muito próximo do que o próprio Leon Denis chamou de éter, que é o fluido cósmico. Ok? Então, entendendo isso, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma mesa, tá? Que tem um peso atômico de matéria de 12 quilogramas. Obviamente, para que eu faça esta mesa flutuar, ou seja, que eu anule a gravidade, o peso antiatômico, ou seja, a quantidade de fluido, né, mix de ectoplasma com fluido do espírito e mais o fluido universal que já está lá presente, tem que ser da mesma quantidade, para poder o quê? Zerar e ela poder ficar num conceito de flutuabilidade, ok? Esse objeto tem gravidade anulada e flutua, se acontecer isso. O peso atômico da matéria, 12 quilogramas. Se eu colocar um peso antiatômico do fluido de 18, o que eu faço? Eu simplesmente faço esta mesa se elevar. Caramba, então, Marco, tudo depende de matemática. Sim, é matemática. Se eu colocar 12 de matéria, né, de peso atômico, com 12 de peso antiatômico, ou seja, de fluido, o que vai acontecer? Ela perde o conceito de estabilidade da gravidade. Ela fica zerada. Ela fica ali, né? Porém, se eu colocar mais peso antiatômico, ou seja, mais fluido, o que ela faz? Ela simplesmente levita. Então é desta forma, é físico. Kardec brilhantemente já deixou isso claro para nós. Todo fenômeno que nós não entendemos, nós chamamos de milagre. Porém, milagre é quando você não conhece a propriedade, vamos dizer assim, que rege aquele fenômeno. Conhecendo, não é mais milagre. Tá? Então, nesse caso aqui, o objeto tem gravidade anulada, flutua e sobe, como a gente falou. O que a gente viu e a gente está repetindo aqui? A qualidade do ectoplasma, ou seja, o tipo, determina a forma da ação que a matéria sofrerá e o tempo que durará. Marco, peraí, deixa eu entender. Pessoas, vamos dizer assim, mais ignorantes, que não têm muita instrução, são meio rudes, e são doadores de ectoplasma, o ectoplasma delas é muito mais denso. E é muito mais propício, por exemplo, para os efeitos físicos, para as manifestações de efeito físico. Tá? Uma pessoa extremamente espiritualizada, sutilizada, né? O ectoplasma dela não tem a mesma densidade. Então, os espíritos preferem, por muitas vezes, atuar com pessoas que, na realidade, não são tão sutilizados a nível espiritual. Começou a entender? Então, a qualidade também justifica a quantidade. Eles precisam de uma quantidade, como a gente viu aqui na matemática, para poder não só anular, mas também fazer essa matéria ser anulada em sua gravidade, posteriormente até flutuar. Ok? Então, a qualidade também justifica a quantidade. O movimento empregado ao objeto acontece pelo pensamento do espírito, incrementado pela sua força da vontade, como a gente falou. Então, é através do mentalismo, principalmente pela ativação do ajna. Marco, como é que o espírito faz isso? Ele, na grande maioria das vezes, ele nem sabe como ele faz. Ele sabe o que ele faz. Quando ele tem vontade. Lembra do filme Ghost, que parece um espírito no trem e ele tinha desencarnado recentemente, ele não conseguia mover objeto. E aí aquele outro espírito que era mais experiente, já estava desencarnado há mais tempo, falou assim, você tem que puxar do estômago. Quer dizer, no fundo ele estava se referindo ao plexo solar. Né? Tem que ter vontade. Né? E quando o Patrick Swayze, né, que era o ator principal do filme Ghost, ele faz isso, ele consegue movimentar lá
o objeto. Né? Então, a gente já viu vários filmes que mostram isso, e aqui está a explicação científica para que a gente não tenha dúvida. Item 64. Um outro fenômeno que se produz muito frequentemente, segundo a natureza do médium, é o dos golpes dados na própria textura da madeira, sem nenhum movimento da mesa. Ou seja, pancadas. Esses golpes, algumas vezes muito fracos, outras vezes muito fortes, fazem-se ouvir igualmente nos outros móveis, contra as portas, as paredes e até o teto. Marcam aquelas batidas, né? Movimento de janela que fecha sozinha. Às vezes você escuta um pancadão assim numa mesa ou numa porta. Os espíritos também conseguem fazer isso, fazendo a mesma forma como a gente explicou. Só que tem uma diferença, a gente vai ver aqui. Vamos entender esse fenômeno na produção dos sons. O som é o resultado de uma vibração que se transmite ao meio ambiente por propagação, provocando zonas de maior ou menor compressão de partículas, originando uma onda sonora. Aqui está a explicação científica do que é um som. Os átomos interagindo irradiam luz, calor, som, raios gamas, que faz o que nós chamamos hoje de radioatividade. Então, os átomos, quando eles interagem, eles produzem luz, calor, som, né, e radioatividade. Isso é real. Não está dentro dos fenômenos espíritas, é uma explicação científica que explica os fenômenos. Essas irradiações têm origem nas 4 interações de força que a gente conhece, que é o quê? É a força gravitacional, eletromagnética, nuclear, do núcleo do átomo forte, que faz, né, o amálgama da gravitação de aproximação, e a nuclear fraca, que faz o que a gente chama de decaimento beta. Tá? Então, essas 4 interações de força, que sempre produzem luz. E luz tem cor. Ou seja, um padrão vibracional que nós entendemos também como cor, que a cor, de fato, não existe. O que existe são alterações na vibração desse espectro de radiação que nós, na nossa mente, interpretamos como cor, mas são padrões vibratórios diferentes. Porém, não é só luz que essas irradiações produzem. Elas produzem sons, raio gama e outras propriedades que a ciência ainda vem descobrindo. Então, veja quantas informações científicas são necessárias para a gente entender os fenômenos espíritas. É por isso que, por muitas vezes, Kardec não conseguia falar isso, porque na época a ciência, principalmente a física quântica, não conhecia o que nós conhecemos hoje. Porém, como instrutor, é nossa obrigação, é a obrigação de todo instrutor, fazer com que haja o quê? Um complemento de explicação através da ciência, como Kardec bem disse, né? Se a ciência caminhar sem o espiritismo, o que vai acontecer? Tá? Ela vai sempre ficar manca. Porém, se a ciência se unificar à ciência espírita, ela vai conseguir explicar e entender os fenômenos que acontecem em nosso planeta. Essas irradiações ocorrem por ondas. São ondas e partículas, ok? Ondas e partículas. O que diferencia uma onda de outra é a frequência. Nossos sentidos são limitados na captação dessas ondas. A audição humana só capta entre 20 a 20 mil hertz. Tá? Então, repara, por muitas vezes existem determinados tipos de onda que não são audíveis. Por exemplo, o cachorro tem uma capacidade auditiva muito melhor do que a do ser humano. O próprio gato. O gato também tem frequências de visualização que nós não alcançamos no espectro visível. Então, nós temos que entender isso, ok? O infrassom é abaixo de 20 Hz e o ultrassom
acima de 20.000 Hz. Ou seja, Marco, o que ele chamou de infra? É o que está abaixo da capacidade humana. O que foi chamado de ultra? É o que está acima da capacidade humana, porque o ser humano só é capaz de ter audição nesse intervalo de 20 a 20.000 Hz. Ok? Vamos entender, então, como é que esse som é produzido. Como é que o som é mais baixo, o outro é mais alto? Como é que isso acontece, Marco? Vamos entender? Então, aqui está, por exemplo, uma mesa. Tá? Vamos olhar de cima. Uma mesa, ela tem os seus átomos lá. E olha essa penetração dos fluidos. Foi lenta, não foi? Essa penetração lenta desse ectoplasma, né, um mix menos denso, não tem ruído. Puxa vida, tiraram, por exemplo, o ectoplasma de um médium bem evoluído, né? E aí o que acontece? Não tem muita densidade, então não tem barulho. E a movimentação é lenta. Diferente, por exemplo, de um ectoplasma grosseiro, de uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, voltada para o materialismo, que tem um ectoplasma mais denso. Vamos continuar para entender esse movimento dessas partículas, né, de fluido que fazem o conceito do som. Olha aí, foi um pouco mais rápida, né? Então, essa penetração que a gente chama de média do ectoplasma denso faz um ruído, muito ruído, ou seja, é uma pancada mais alta. Outro exemplo aqui. Então, temos a mesa com seus átomos. Outra velocidade também relativamente alta. A penetração foi rápida. Tá? Então, é uma batida média. E, por último, uma velocidade muito alta de penetração faz o quê? Um ectoplasma muito denso, a batida alta. Então, Marco, peraí, resume para mim. Se eu tenho um ectoplasma com uma penetração suave, o que acontece? Praticamente o ruído é muito baixo ou nem tem ruído. Se esse ectoplasma é denso e é inoculado com uma velocidade alta, isso é uma batida alta. Entendeu a diferença do que é um ruído baixo ou o que é um ruído mais alto? Na realidade, é a velocidade de penetração. Tá? Então, está aqui, ó, a velocidade de penetração e a densidade do ectoplasma é que vão definir se é baixo ou se é alto. A velocidade depende da vontade. E a densidade depende da natureza, né, desse ectoplasma, normalmente de um encarnado. Puxa, Marco, é desta forma, então, que a gente compreende e consegue entender. Porque não tem aí nenhum tipo de milagre, não tem nada aí de sobrenatural. Isso faz parte da física espiritualista. Isso faz parte da ciência espírita. Como Kardec bem disse, parafraseando Jesus, muito ainda há de vir para complementar o que já foi explicado como base. Jesus falou isso e Kardec também falou isso. Ok? Então, o que complementa, o que traz o entendimento e as explicações necessárias são exatamente o que a ciência. Terminamos, então, esta aula de hoje e eu espero que, se houver qualquer dúvida, passem o WhatsApp para a Simone, que ela me passa e eu terei um enorme prazer em explicar a vocês. Até o próximo domingo. Beijo no coração. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus more não só em seus corações, mas principalmente em seus lares. Beijo, um abraço.